Olá, pessoal! Chegamos no nosso módulo de obstetrícia, tá? Então, finalizamos lá o nosso módulo de uroginecologia e coloproctologia e agora nós vamos entrar no nosso módulo de obstetrícia, no qual a gente vai ver a aula de gestação, parto, pós-parto e amamentação que está ali ligadinho ao pós-parto, certo? Então, a nossa primeira aula vai ser sobre as alterações fisiológicas da gestação para a gente poder entender o que é que acontece aí no processo gravídico, né? Nessa primeira aula, nós vamos ver quais são as alterações que acontecem em cada sistema durante essa gestação. Então, sistema endócrino, hematológico, quase que não sai, hein? Cardiovascular, respiratório, reprodutor, urinário, gastrointestinal, músculo esquelético, enfim, tudo que muda nessa mulher, porque a gente sabe que muda muita coisa. Então, é importante, gente, a gente entender que tem mudança em todos esses sistemas e que essas mudanças são muito bruscas e nem sempre o nosso organismo está preparado para tanta mudança. Não é à toa que a gente tem a necessidade de muito ajuste, de muito acompanhamento aí durante as gestações, né? Mas, gente, eu trouxe aqui uma questão para a gente destacar. Eu tenho um problema com direita e esquerda, vocês viram, né? Que não tem uma alteração somente física, tá? A gestação ela traz alterações na organização familiar, no trabalho, na questão econômica, na socialização, e isso tudo vai repercutir também nas alterações fisiológicas, nas alterações físicas. Então, assim, às vezes eu tenho por necessidade da minha gestação, um repouso, e aí por isso eu não posso trabalhar, como consequência eu não posso ganhar dinheiro, não vou ter como acompanhar ali, assistir a minha família, e aí isso me traz alterações emocionais que alteram o meu metabolismo e que alteram a condição gestacional. Então, assim, a gente não pode esquecer que as mudanças vão além daquelas mudanças que a gente vai discutir aqui, tá? Vou falar um pouquinho de cada sistema, tá? Para a gente entender aí, e a gente não podia esquecer do sistema endocrinológico. As primeiras mudanças são hormonais, né? E a gente é modulado por hormônio. Então, os hormônios servem aí como neurotransmissores e tudo que a gente faz na vida depende de hormônio. Por isso que a mulher tem tanta oscilação, né? E aí eu me lembrei, eu fiquei rindo aqui, me lembrando das oscilações que acontecem no ciclo menstrual, né? Porque o hormônio modula tudo. Então a mulher está mais elétrica, depois está mais triste, depois está mais irritada, depois está mais bem-humorada, tudo pela modulação hormonal. E aí a gente tem na gestação uma loucura e total mudança nesse sistema, né? Então, o que é que acontece inicialmente? A gente vai ter o aumento, né, a produção ali da gonadotrofina coriônica, né, que é o HCG. A gente faz até aquele examezinho, né, o beta-HCG, para saber se está grávida ou não. E aí, esse beta-HCG, ele vai produzido ali pelo sistema, pelo tecido eu tenho problemas com essas palavras, gente, trofoblásticos, e ele vai estimular a produção da progesterona por esse corpo lúteo. Então, vamos só retomar um pouquinho a aula de ciclo menstrual, tá? Então, a gente tem lá, né, o corpo lúteo, que se a mulher não engravidar, ele vai evoluir e vai virar lá o albicans, e aí já era, né? Ou ele vai seguir ali na gestação e vai ser responsável pela produção inicial dessa progesterona. A progesterona é um hormônio importantíssimo na gestação. A gente vai discutir sobre ele, mas ele é o hormônio, por exemplo, que dá um enjoo. E quando a mulher fala pra gente assim, nossa, muito enjoada, a gente diz, ai, que coisa boa, porque é sinal de que progesterona está lá em cima e é um hormônio importante na manutenção da gestação, tá? A gente tem também a somatotropina coriônica, que vai ser responsável pelos metabolismos dos hidratos de carbono, pelas gorduras e pelas proteínas, né? E pela glicose disponível para as necessidades energéticas iniciais do feto. Então, esses dois hormônios, eles estão ali no iniciozinho da gestação, tá? E a progesterona e o estrogênio, né?
Progesterona, como eu disse, vai ser super importante nesse início de gestação para a manutenção dessa gestação. Não é à toa que quando a gente tem um descolamento ou quando a gente tem algum problema no iniciozinho da gestação, os nossos obstetras prescrevem a progesterona, que pode ser intravaginal ou oral, para a gente aumentar os níveis séricos de progesterona e ajudar na manutenção dessa gestação, tá? Então, esses 4 hormôniozinhos aqui precisa estar na cabeça, a gente não pode esquecer, eles são importantes durante todo o processo gravídico, ok? E aí, por causa deles e de vários outros hormônios, claro, a gente vai ter alteração nos outros sistemas. E aí vamos lá, agora falar um pouquinho dos sistemas que a gente, enquanto fisioterapeuta, vai ter mais ação direta, né? Que a gente vai poder intervir de alguma forma e que vai ser importante para que eu avalie, para que eu conheça durante o meu tratamento ou a minha assistência a essa gestante. Então, na questão hematológica e cardiovascular, a primeira coisa que chama a atenção é que a gente tem um aumento do volume do sangue em aproximadamente 50%. Isso quer dizer que, né, eu preciso de mais sangue circulando, porque agora eu tenho 2 corpos aí para nutrir. Mas esse volume, esse aumento do volume, ele acontece pelo aumento do plasma. Então, se eu tenho um aumento do plasma sem aumento da parte vermelha do sangue, eu vou ter uma mudança de concentração que vai me dar a anemia fisiológica da gestação. Então, sim, as gestantes têm um quadro fisiológico de anemia. Claro que existe um padrão, gente. Se eu tiver muito abaixo desse padrão, eu entro num quadro de anemia patológica. Mas, por base, gestante tem um quadro de anemia fisiológica, que é importante para a gente lembrar lá na prescrição de exercício, porque eu vou ter mais dificuldade no carreamento do oxigênio, o que favorece a hipoxemia. Tá? Então, pelo aumento do volume sanguíneo e da necessidade de circulação desse volume, eu vou ter um aumento aí de aproximadamente 50% do débito cardíaco, né? Eu vou ter um aumento pequeno das câmaras cardíacas e um pequeno aumento também da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ela aumenta ali entre 10 e 20 batimentos por minuto, dentro de um padrão de normalidade, tá, gente? E a pressão? É muito comum essa pergunta, gente. A pressão na gestante, ela tem que cair. E aí, por que a pressão tem que cair? Porque eu tenho uma diminuição da resistência vascular periférica pela ação das prostaglandinas e do óxido nítrico. Por quê? O sangue tem que circular com mais facilidade. Eu tenho que circular mais esse sangue. Então, meus vasos periféricos dilatam, o que faz com que o sangue desça com mais facilidade, mas na hora que eu tenho uma dilatação desse vaso, a minha pressão arterial cai, tá? Então, ela precisa cair para que a gente tenha uma circulação de baixa resistência aí nesse útero gravídico, certo? Então, gestantes com pressão alta, alerta. E é importante a gente entender o padrão de normalidade de cada paciente, porque eu estou dizendo aqui que a pressão ela tem que baixar. Então, se eu tenho uma paciente que tinha uma pressão bem baixinha e no começo da gestação essa pressão está aumentando, opa, atenção aí, por mais que essa pressão ainda esteja num nível que a gente considera normal, tá bom? Ainda, né, no sistema hematológico e cardiovascular, o que é que a gente observa, gente? É muito comum perguntar qual é a posição que a grávida tem que ficar, qual posição deve dormir, qual é a posição de emergência, né? Então, quando a gestante está em posição supina, o que é que acontece? A gente tem a compressão da cava, tá? Então, se vocês virem aqui, ó, na imagem, a cava ela passa aqui, ó, tá aqui a vértebra e aqui estaria o útero gravídico. Então, quando ela deita, tem uma compressão aí da cava. E isso vai alterar a circulação geral, provocando uma diminuição da oxigenação no nosso organismo. Então, ficar muito tempo em decúbito dorsal pode sim alterar esse metabolismo. Mas, gente, muito cuidado com isso. A gestante, ela
pode, sim, deitar em decúbito dorsal, lateral, na posição que ela quiser. Agora, se essa gestante tiver em condição de risco, se ela tiver com alteração pressórica, se ela tiver com náusea, se ela tiver com vômito, se ela tiver sofrido um acidente, a gente vai precisar deitar ela em decúbito lateral esquerdo, porque no decúbito lateral esquerdo a gente descomprime a cava, tá? Mas sim, existe a síndrome de hipotensão supina, né? Aproximadamente 15% das gestantes vão apresentar uma intolerância a essa posição, que provoca palidez, sudorese, náusea, vômito, e isso acontece pela compressão da cava. Mas vejam só, gente, isso pode acontecer, mas acontece aqui, ó, em 15% das gestantes, tá? Mas lembrando mais uma vez, decúbito lateral esquerdo é posição de emergência e urgência, tá? No sistema respiratório, eu adoro essa imagem. Então, olha aqui, gente. Quando o bebê começa a crescer, ele vai subindo e ele vai esmagando o intestino e ele vai esmagando tudo. O pulmão e o coração ficam lá em cima, a nossa caixa torácica abre. Então, assim, claro que vai ter alteração no sistema respiratório. Deixa eu sair, eu não sei para onde é que eu saio para cá, ó. E aí, vejam bem essa imagem, fixem nessa imagem, certo? Então, o que é que acontece? Logo no comecinho da gestação, a gente tem um edema e uma congestão de vias aéreas superiores, que faz com que a grávida diga assim, às vezes fica difícil respirar, você diz, frescura, não tem nem barriga ainda, né? Não está nem comprimindo ainda, mas tem uma questão hormonal que desencadeia uma congestão e um edema de vias aéreas superiores que dificulta, assim, a respiração. A nossa caixa torácica, ela precisa abrir. Então, o gradil costal, ele vai abrir tanto na medida lateral, quanto na medida anteroposterior, porque olha aqui, vai subir tudo e eu preciso de espaço. Então, essa abertura provoca, na verdade, o útero crescendo provoca uma elevação de aproximadamente 4 centímetros desse diafragma e uma abertura desse gradil costal. Além disso, né? Então, além de estar tudo esmagado lá em cima, eu tenho uma necessidade maior de consumo de oxigênio. Claro, eu tenho um outro ser em desenvolvimento e eu tenho uma dificuldade do carreamento desse oxigênio. Então, aumenta aí a necessidade de consumo de oxigênio, tá? Além disso, gente, eu trouxe aqui essa tabelinha que mostra para vocês o que é que acontece de cada mudança, né? Então, em volumes, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada depois, não é tão cobrado nos concursos essas mudanças, essas primeiras são mais cobradas, mas deem uma olhadinha nisso aqui que vai facilitar o entendimento, tá certo? Na mama, o que é que acontece na nossa mama? Logo no começo, a gente às vezes descobre que a mulher está grávida porque o peito cresceu, né? Então, logo no comecinho, a gente vai ter um aumento do volume dessa mama. Então, vamos entender como é uma mama, né? A mama, ela tem a estrutura muscular por trás, a gente tem as glândulas mamárias, né? Que vai ter ali, ó, os ductos lactíferos do seio, que vem para a questão do mamilo, né? A gente vai ver mais para frente isso em amamentação. Importante para a gente os ligamentos de Cooper, que são esses bichinhos vermelhinhos que estão aí, que é quem sustenta a nossa mama. Lembrando, gente, ligamento depois que estira, depois que rompe, já era, né? Então vamos sustentar essa mama aí durante a gestação. Mas durante a gestação, um desenvolvimento dessa mama. Então, a mama feminina, ela completa o desenvolvimento durante a gestação. E aí a gente vai ter a formação dos tubérculos de Montgomery, certo? Então, durante o início da gestação, há um aumento muito grande do metabolismo mamário para essa formação dessa mama, tá? E aí, para tanto, a gente tem um aumento da vascularização que forma essa rede de Haller. Então, não vai dar para ver, mas assim, as veiazinhas aí, que dá para ver bem bonitinho nessa imagem, são a rede de Haller. Então, às vezes a gente vê desde aqui, assim, na gestante, né, esse aumento da parte vascular nas mamas. Né, o alargamento das redes, dos canais, dos ductos, dos seios, eles vão se preparando para essa produção do leite.
No início, é possível essa mulher sentir dormência nessas mamas, às vezes um aumento da sensibilidade que tende a diminuir aí nos 3 primeiros meses de gestação, tá? E há um aumento muito grande e rápido do volume, o que faz com que a gente precise se preocupar com a sustentação dessa mama, tá? O primeiro grande aumento é ali no início e depois ele aumenta de novo quando o bebê nasce e começa a produção real do leite, né? No sistema músculo-esquelético, o que é que acontece? O útero vai crescer e o aumento do útero gravídico faz com que haja uma mudança do centro de gravidade do corpo feminino. E essa mudança do centro de gravidade faz com que o corpo precise se reajustar. Então, assim, vai havendo um aumento da lordose lombar, né? A barriga vai crescendo, a gente vai jogando esse corpo mais para lá e aumenta essa lordose. Não vai dar para me ver aqui, não, mas na imagem a gente consegue ver aqui. Em compensação ao aumento da lordose lombar, a gente tem um aumento da cifose torácica. Junto com esse aumento da cifose torácica, a gente tem uma rotação interna de ombro e uma anteriorização da cabeça. A gente tem ainda um aumento da lordose cervical. Então, é tudo questão de ajuste, gente. O nosso corpo ele vai se adaptando, senão a mulher ia se estabacar para frente. E à medida que esse útero vai crescendo, o centro vai mudando e o corpo vai se readequando a essa mudança. E aí, por exemplo, se ela só mudasse aqui, ela não ia conseguir enxergar, então ela precisa trazer essa cabeça. E é uma consequência, a gente não tem como evitar essa mudança. A gente tem como prevenir que essa mudança provoque desconforto, dores ou disfunções, tá certo? Mas a mudança postural, ela vai acontecer. Aumento da anteriorização da cabeça, uma anteriorização pélvica, uma hiperextensão de joelhos com abdução e rotação externa de quadril. Então, essa é a postura da gestante. E isso vai alterar a marcha, né? Além disso, a gestante vai perdendo a dissociação de cinturas. Então, a gente vai tendo uma marcha em bloco com uma rotação externa de quadril e uma grande abdução, que dá aquela marchazinha de pinguim, né? A marchazinha bem em bloco que a gestante vai adotar, que é inevitável, certo? O que a gente vai tentar fazer é com que ela não seja tão grande, né? Que ela não gere disfunções, que ela não gere dor no joelho, no pubis, na sacroiliaca, na lombar, mas a mudança ela é fisiológica, tá, gente? Há também uma alteração no equilíbrio. E aí essa alteração do equilíbrio, ela vem de um conjunto da alteração postural, com a fraqueza muscular, com um relaxamento das estruturas capsulares e ligamentares e de fáscia, provocada lá pelo aumento da relaxina, um outro hormônio importante na gestação. E aí é um conjunto que vai desestabilizar essa mulher, tá certo? E há, sim, uma alteração de equilíbrio, por isso que a gente precisa ter cuidado com as nossas gestantes. Ainda no sistema músculo-esquelético, a gente tem uma questão que está em alta, né, e que assombra aí as mulheres, que é a diástase do reto abdominal. Existem vários tipos de diástase. O que é a diástase? É o afastamento das paredes do reto. Ele tem que acontecer, gente. Vai ter um aumento do útero gravídico que precisa desse espaço, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a função desse abdômen. Então, a diástase vai acontecer e eu vou tentar que ela seja o menor possível, que ela não gere uma dor lombar, que ela não gere uma sobrecarga no assoalho pélvico, que eu mantenha uma boa ativação dos meus outros músculos abdominais, né? Eu tenho aí oblíquo interno, oblíquo externo, transverso, tenho musculatura de estabilização de tronco, serrátil, grande dorsal, os multífidos, né? Então eu preciso entender que o meu tronco ele é sustentado por vários músculos, não só o reto, que todos vão sofrer uma leve alteração, mas a diástase em si, que é o que mais assombra, é esse afastamentozinho do reto, e a gente precisa estar atento sim, mas sem grandes desesperos em relação a ele, tá bom? No sistema urinário, o que é que acontece? Há um aumento do tamanho e do peso dos rins pelo aumento da progesterona e também uma dilatação dos ureteres e dos cálices renais. Por quê? Porque eu tenho mais volume circulante e eu preciso dessa estrutura, né, funcionando de uma forma um pouco mais ativa, mais ativa mesmo, né?
E aí, gente, vai ter um aumento da filtração glomerular. Gente, essa hora da noite vai dar... Vou enrolar a língua, mas vai dar certo. Em 50%. Então, eu tenho um aumento da minha função do rim significativa. Claro, se eu aumentei o volume sanguíneo e o rim é quem faz essa filtração, se eu tenho um maior volume circulante, eu vou ter um maior volume sendo filtrado aí por esse rim, tá? A gente vai ter uma elevação e anteriorização progressiva dessa bexiga, porque o útero gravídico vai aumentando e vai trazendo essa bexiga junto, o que pode sim provocar um aumento da frequência miccional, que pode sim provocar uma leve urgência, mas olha só, gente, o que é fisiológico é o aumento e a anteriorização progressiva. Essas outras questões, elas são consequências dessa alteração fisiológica, tá certo? Há também uma mudança no ângulo vesical. Então, essa mudança pode provocar, por exemplo, se o ângulo fica muito aqui, isso pode provocar uma retenção urinária. Se fica difícil de esvaziar, eu retenho um pouco de urina ali, o que pode sim aumentar os meus quadros de infecção urinária. Por isso que é tão comum gestante ter infecção urinária, tá? Eu posso ter as questões da urgência, como já foi falado. Pode sim aparecer uma incontinência urinária, mas lembrando, gente, a incontinência, a urgência, a retenção não são fisiológicas, são consequências das alterações fisiológicas. A gente vai tentar evitar todas elas, tá? A incontinência, ela pode vir por uma alteração de tensão e de posicionamento e de condição de ativação da musculatura do assoalho pélvico, até porque ele está lá, ó, sendo super, hiper, mega exigido para tentar estabilizar esse corpo, e aí às vezes fica difícil ele atuar legal na continência, tá? No sistema gastrointestinal, olha aqui mais uma imagem que eu gosto, aqui, né? Olha como fica tudo esmagado, gente. Fica tudo lá, assim. O bebê vai crescendo e vai esmagando todo mundo. E é um ajuste muito grande para o nosso corpo, tá? Então, no começo da gestação, a mulher tem muita náusea e vômito. É comum, né? A gente sabe que isso acontece muito mais no começo, devido ao pico lá da progesterona, como a gente conversou. Mas também tem estudos que mostram muita questão emocional ligada aí a esse enjoo no começo, nesse primeiro trimestre, tá? A gente vai ter um deslocamento cefálico, né, do estômago, ou seja, ele vai ser esmagado para cima, junto com as outras coisas. A gente vai ter um deslocamento do piloro ali para cima e para trás também, e uma diminuição da pressão do esfíncter esofágico, tá? A gente vai ter ainda um aumento da pressão intragástrica, né? Tá comprimindo ali. E um aumento do tônus do estômago, progesterona atuando aí. Então, a progesterona, gente, vai aumentar o tônus do estômago, diminuir o peristaltismo, ou seja, o estômago vai ficar lá mais tenso do que o normal e o intestino mais lento do que o normal. E isso pode favorecer os refluxos, as piroses, né, que é a azia. Isso pode alterar todo o mecanismo. Então, se o meu intestino fica mais lento pela progesterona, as fezes vão ficar mais tempo ali no intestino grosso, eu vou ter mais retenção hídrica, eu vou ter umas fezes mais endurecidas, o que pode favorecer a minha constipação intestinal. Mais uma vez, gente, constipação intestinal não é alteração fisiológica, é uma consequência negativa das alterações fisiológicas, tá bom? Assim como o refluxo e a pirose. São consequências negativas das alterações fisiológicas. É importante a gente entender isso. Então, assim, não é fisiológico ter constipação intestinal. É fisiológico ter diminuição do peristaltismo, pelo aumento da progesterona, compressão mecânica, que vão favorecer a formação da constipação. Mas se fosse fisiológico, todas as gestantes teriam, né? E aí a gente atua aí exatamente para que elas não tenham. Então, não é fisiológico, ok? E a gente vai ter um aumento dessa pressão em região perineal muito grande, né? E esse aumento da pressão nos vasos perineais ali podem provocar a minha hemorroida, né? Que é muito mais comum no final da gestação e também é muito comum pela
pelo esforço evacuatório. Então, por isso que a gente presta tanta atenção aí nessas constipações no início da gestação, para treinar essa mulher e para evitar as constipações ao longo aí dessas 40 semanas gestacionais, né, aproximadamente. Então, gente, são essas as alterações básicas que acontecem na nossa gestante e vamos ver como é que os concursos estão cobrando aí essas questões da gente, né? Então, essa primeira questão, ela é do IDECAN, foi em 2015, né? Um concurso lá em Minas, e ela traz para a gente aqui, ó. Com relação às considerações das mudanças anatômicas e funcionais que acontecem no corpo das mulheres durante a gestação, assinale a alternativa incorreta. A parede anterior do abdômen enfraquece. B. O assoalho pélvico também pode ser chamado de diafragma pélvico. Vamos voltar lá à nossa aula de estruturas anatômicas, né? O útero aumentado pode comprimir dois vasos principais, a veia cava e a artéria femoral. O aumento do peso e as alterações anatômicas na estrutura da mama podem resultar no desenvolvimento da cifose torácica. E aí vamos ver o que está errado. Então, bora lá, gente. O assoalho pélvico, ele não é o diafragma pélvico, tá? O assoalho pélvico, ele é composto pelo diafragma pélvico e pelo períneo, lembram? E aí o diafragma pélvico pelo elevador do ânus e coxígeo e o períneo por todas aquelas musculaturas superficiais, glândulas, né? Então, não, assoalho pélvico não é igual ao diafragma e todas as outras questões sim acontecem com uma alteração gestacional. Essa outra questão é da nossa Comperv aqui para o concurso da UFRN de 2009. O que é que ele traz? As alterações posturais que se instalam no período gestacional são causadas por desvio posterior do centro gravitacional e fraqueza dos músculos abdominais e paravertebrais. B. Deslocamento anterior do útero apenas. C. Aumento do peso uterino e do peso das mamas pelo desvio anterior do centro gravitacional. E D. Deslocamento posterior do útero e fraqueza da musculatura abdominal. Dá uma pausazinha aí e responde. Vamos ver o que é que você vai responder. Então, bora lá. Então, vamos lá, gente. O desvio do centro de gravidade, ele é anterior, né? O útero, ele vai deslocando para frente e o desvio, ele é anterior. Então, o desvio do centro gravitacional, ele não é posterior, apesar da gente ter, sim, fraqueza dos músculos abdominais e paravertebrais. Então, A é errada. Deslocamento do anterior do útero apenas. Cuidado com essas questões que tem apenas, todas, né? Porque são palavras muito fortes e que é muito difícil na saúde a gente ter condições muito exclusivas, assim, exclusivas mesmo, né? Então, não é só o deslocamento anterior do útero que provoca as alterações gestacionais. E a D, a gente tem, sim, a fraqueza da musculatura abdominal, mas o descolamento do útero, ele é anterior e superior. Né? Outra questão aí da Comperv no concurso do UOL de 2017. O trato urinário é dividido em duas porções, superior, constituído pelos rins e ureter, e o inferior, formado pela bexiga e uretra. Durante a gestação, todo o trato sofre alterações fisiológicas e anatômicas que devem ser conhecidas pelos profissionais que prestam atendimento em obstetrícia. Uma alteração do trato urinário que ocorre em consequência da gestação e aí ele traz aqui para a gente, A, dilatação do sistema coletor no início do terceiro trimestre pelo aumento dos níveis de progesterona. B, inibição do peristaltismo uretral e relaxamento da musculatura lisa vesical pelo aumento dos níveis de estrogênio. C, compressão e diminuição do lumen do ureter em razão do crescimento uterino. E D, tendência do aumento do volume dos rins em razão do crescimento da vascularização renal. Então, vamos lá, gente. Responde e vem depois conferir a resposta aqui com a gente. Então, bora lá. O que é que acontece normalmente? Né? A dilatação do sistema coletor, ele acontece desde o início, não só no final, né? E ele vai ocorrendo aí ao longo da gestação. A inibição do peristaltismo uretral e relaxamento da musculatura lisa vesical acontecem, mas não pelo aumento de estrogênio, e sim da progesterona. Lembra lá que a progesterona relaxa a musculatura lisa, tá? A compressão e diminuição do ureter acontecem em razão do crescimento uterino. Na verdade, a diminuição não, né? Mais uma questãozinha aí da CANUP
em 2016, da residência da Coremu, em Pernambuco, né? Então, vamos lá. Uma adolescente de 17 anos, primigesta, de 16 semanas, foi encaminhada pelo ginecologista para participar de um acompanhamento multidisciplinar para gestantes de alto risco. Eita, eu trabalho com isso, gente. Com a finalidade de receber orientações sobre as modificações no corpo durante a gestação. No primeiro atendimento, a gestante referiu que sente tontura, palidez, sudorese, desfalecimento, náusea e dor na região pubiana quando fica deitada na posição supina. Sobre isso, analise e assinale a incorreta. A. Tontura, palidez, sudorese, desfalecimento, náusea e dor na região pubiana são sinais da síndrome de hipotensão supina devido à compressão mecânica do útero sobre as veias ilíacas e cavo inferior. Para evitar esses sintomas, deve orientar preferência pelo decúbito lateral, principalmente o esquerdo, quando permanecer muito tempo deitada. B. As principais alterações que vão ocorrer no sistema musculoesquelético durante a gravidez devido à influência do hormônio ocitocina são enrijecimento das cartilagens pélvicas, aumento de mobilidade das articulações sacroiliacas, sacrococcígea e síntese púbica. C. Ocorrem também modificação do centro de gravidade que leva a alterações da postura e da marcha. D. As alterações hormonais durante a gravidez também repercutem com o surgimento de disfunções do assoalho pélvico, tais como incontinência urinária de urgência e de esforço. São decorrentes do relaxamento do músculo do assoalho pélvico com a redução de sua capacidade de resistência e relaxamento da musculatura lisa da bexiga. Para manter uma atividade funcional durante o período gravídico, é necessário um programa supervisionado e especializado de exercícios que envolvam, além dos músculos dos membros superiores e inferiores, estabilização do tronco, abdominais e músculos do assoalho pélvico, associados à respiração diafragmática com controle respiratório através do freno labial. Então, bora só voltar aqui para a gente ver. Ele estava vendo, gente, qual era a alternativa incorreta. Então, quais dessas alterações dessas afirmações não estão corretas, para que responde e vem conferir a resposta com a gente depois, tá bom? E aí, gente, a resposta que não está correta é a A. Por quê? Porque a gente não tem, a ocitocina não vai ter ação sobre os tecidos conjuntivos, né? Ela não vai alterar a estrutura de cápsula, de ligamento, de fáscia. Quem vai fazer isso é a relaxina. E a gente não tem enrijecimento das cartilagens pélvicas. Na verdade, a gente tem um amolecimento dessas estruturas que vão facilitar a abertura da pelve durante o parto, tá? Então, sim, a gente vai ter um aumento da mobilidade das articulações, mas por um amolecimento dessas estruturas provocadas pela relaxina. Uma outra questão que tem aqui para a gente vem lá do Instituto, agora de 2021, para a nossa residência, tá? Então, o que é que eles trazem aqui? O desenvolvimento fetal durante a gestação gera alterações hormonais maternas e fetais que modificam, além de modificações fisiológicas em órgãos situados no abdômen, no abdômen ou pelve. Em relação às adaptações morfológicas esperadas durante a gestação, analise as afirmativas abaixo. Gente, como é que eu gosto de responder essas questões? Eu vou lendo e eu vou botando do lado, verdadeiro ou falso, ou certo e errado. E aí, no final, eu vejo aqui essas alternativas. Eu acho que é uma boa prática, né, que pode ajudar a gente aí nas respostas delas. Então, bora lá. 1. Os ureteres, cálices e pelvis renais se dilatam. Aí você bota ali do lado, verdadeiro ou falso? 2. No final da gravidez, o colo centraliza-se no eixo vaginal. Colo uterino, né, gente? 3. A bexiga é deslocada pelo útero posteriormente e para cima. No início da gestação, o estrogênio diminui o tônus uterino. Das afirmativas estão corretas. Responde, bota lá, verdadeiro ou falso, depois junta e vê aqui quais são as alternativas que estão falhas. Qual alternativa está correta, né? Dá um pause, depois vem conferir a resposta. E aí, vamos lá. O ureter, o cálice e o pelvo renal se dilata?
Sim. No final da gravidez, o colo intestinal se centraliza? Intestinal, ó, uterino. Sim. A bexiga é deslocada pelo útero posteriormente para cima? Não, né? Anteriormente para cima. No início da gestação, o estrogênio diminui o tônus uterino? Não, progesterona, né? E aí, qual que tá certa? 1 e 2, alternativa A correta, tá bom? E aí, gente, assim, ó, né? Os concursos não cobram nada além do que a gente sabe, do que você está estudando e do que você está preparado para responder. Se foi difícil, tem problema nenhum. Volta às nossas aulas, lembrando que uma aula é consequência da outra, tá? Então, anatomia é importante, fisiologia lá do sistema miccional, urinário, vai ser importante aqui no nosso módulo de obstetrícia também, mas eu tenho certeza que se você assistir a todas as aulas e acompanhar o nosso material e responder as questões e se preparar direitinho, como a gente vem orientando, você vai arrasar nos seus concursos. E aí vamos lá ver a nossa próxima aula.